Estamos de volta ao programa Você Pode Ser Feliz e eu tenho um recado muito importante para vocês. Olha que interessante, chegou a nova Claro HD TV. Quem compara, com certeza vai levar. Quer ter uma TV completa na sua casa? Com a nova Claro HD TV, você garante diversão para toda a família, conforto e qualidade de cinema em sua casa. A Claro HD TV oferece os melhores filmes, esportes, séries, desenhos, reality show e muito mais. Então ligue já, 0800 031 21 21, 0800 31 21 e 21. E tem mais, pensando numa possível disputa pelo controle remoto, a Claro está disponibilizando mais 2 pontos de TV totalmente gratuito. Vocês sabem quando a gente fala a disputa que acontece, a pessoa quer o controle, não, ela vai disponibilizar mais 2 pontos para vocês totalmente grátis. Então, ligue agora mesmo, 0800 031 21 21. Na Claro HD TV, são mais de 160 canais, sendo 33 em HD, além dos canais abertos da sua cidade. Quer mais? A instalação e a adesão são totalmente grátis. E você só começa a pagar em novembro. Olha, só em novembro que você vai começar a pagar. Então ligue agora para 0800 031 21 21 e assine o combo multi. Consulte também nossos planos com internet e telefone fixo. Vai vencer gigante com a nova Claro. Olha, vencer gigante com a nova Claro. Por que ficar vivendo como um anãozinho pequenininho? Não, vamos fazer com que você se sinta grande e a Claro está aí para você. Então, HD TV 0800 031 21 21. Ligue agora. Então, vamos agora continuar o nosso tema. Hoje estamos falando sobre o sentimento de rejeição, que é um sentimento que todos nós experimentamos, todos nós. Você experimenta, eu também experimento. E como que você lida com isso? Porque às vezes é muito fruto do imaginário. Então eu quero chamar o Dr. Felipe, por favor, entra aqui. É um jovem médico que se formou lá em Sorocaba. Bom dia. Tudo bem, como vai? Tudo bem, e você? Que bom. Fica à vontade, senta um pouquinho com a gente, só pegar aqui a minha ficha. Que bom, Dr. Felipe, obrigado de você ter aceitado o nosso convite. E hoje no programa a gente poder falar, lógico, de algo que vão para o soma. Muitas pessoas, quando fala do soma, não entendem que o soma é o corpo. A gente tem uma realidade psíquica, hoje fala-se muito em doenças psicossomáticas, mas independente de falar de doenças psicossomáticas, que são feitas pelo psiquismo, hoje parece-me que fala mais de 90%, quer dizer, menos do que, aliás, mais do que a gente poderia imaginar, das doenças que hoje estão sendo pautadas, pensadas a partir do psiquismo, Você como médico, muitas vezes chega lá e às vezes é mais um problema psíquico, às vezes, um problema psicológico. Isso é verdade ou não? Com certeza. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui hoje, bom, e obrigado. a oportunidade de discutir um tema tão atual e comum na população hoje. E sim, muitas vezes as doenças, elas são de causas psicogênicas que a gente fala. Então, assim, algum fator psicológico do psique, algum estresse, algum mal-estar em casa, no trabalho que esteja passando, que esteja se exteriorizando, se somatizando e causando diversas condições de estresse, de doenças. Depressões. Hoje a gente fala tanto de depressão. Ansiedade, que acabam sendo doenças. São doenças psicológicas, mas são doenças orgânicas também que precisam ser acompanhadas, precisam ser resolvidas. Não tenha dúvida. Então, como você sabe, tem muita gente que enfrenta uma realidade psíquica, uma realidade psicológica, diante de certos enfrentamentos da vida, Hoje, a vida tem exigido bastante da gente, uma postura constante e aquela coisa toda. Então, eu quero perguntar para você que está em casa, você que hoje tem a oportunidade de estar nos vendo nesse programa Você Pode Ser Feliz. Torna a dizer aquilo que eu falava no primeiro bloco. A oração leva a minha ação. Tem muita gente que faz orações mágicas para ficar livre das situações. Eu diria, nunca queira ficar livre do problema. Queira o problema para poder crescer, amadurecer e assim por diante. Então, você que está nos vendo, pode ligar e fazer uma pergunta para o Dr. Felipe.
Dr. Felipe, ele se formou agora pela PUC em Sorocaba, já desde o ano passado, é isso? Sim. Que pena que eu não vi você lá em Sorocaba, viu? Eu gostaria de ter mais contato com você. Mas nunca é tarde para a gente manter um bom relacionamento. Então aí você pode ligar, 0 operador 19 3871 9620 e dizer, olha, eu de fato tenho ficado muito depressivo, muito triste, e isso tem causado problemas no meu soma, quer dizer, no meu corpo. E às vezes situações assim que acabam complicando a vida da gente. Eu estava falando com você no intervalo, a gente falava, por exemplo, sobre a pressão sistêmica, né, de pessoas que acabam tendo pressão alta, pressão baixa, porque acabam ficando nervosos. Outro dia eu estava num consultório e estava com 2 horas de atraso, mas tinha uma mulher lá, ela estava tão brava, ela estava se sentindo rejeitada por uma série de situações, porque ela começou a comparar. Faz 1h30 que eu estou aqui, não me atende, o que está acontecendo? Ela já estava em 1h30, né, que tinha... Então ela estava... E isso começou a provocar um distúrbio na pressão dela. Tanto que alguém foi lá, foi pegar, portanto, o aparelho para poder ver, porque ela começou a se sentir mal. O que será que a gente podia associar isso, à pressão alta? Que estresse que chegou a esse ponto da rejeição que ela estava vivendo naquele momento, estava vivendo esse sentimento que acabou vindo para o soma, né? Quer dizer, um sentimento transformou em algo que poderia lhe fazer um mal, até dar um infarto, sei lá o quê, não? É possível isso acontecer? Claro, é possível. Na pressão alta, que a gente fala, a hipertensão, é multifatorial, né? Mas entre os grandes fatores está o estresse. Além, é claro, de fatores familiares, hereditários, o estresse ele desencadeia a pressão alta, então ele favorece alguém que já é mais suscetível a ter problemas de hipertensão. O estresse ele piora tudo isso. Então, quadros agudos assim de rejeição, de ansiedade, estresse com o outro, estresse com si mesmo, tudo isso leva a uma complicação dessa doença. E claro, se isso for uma coisa muito constante, crônica, que acabe atrapalhando o próprio controle do corpo, isso pode causar complicações mais sérias. Então, desde derrame, que é o AVC, né, o infarto, problemas de causas orgânicas, mas que foi acentuado por fatores psicológicos, por fatores de estresse, exatamente. Né? Porque a doença, a pressão sistêmica pode acontecer de maneira hereditária. A pessoa que teve um pai, uma mãe com pressão alta, o filho pode nascer também com, sim, certamente. Com esse quadro? Entre o principal fator de risco para desenvolver a hipertensão é o fator hereditário, né? Então, a história familiar, principalmente de parentes de primeiro grau. Entendi. Então, pai, mãe, irmão. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha que eu acho que é interessante e vocês também penso que a gente fica um tanto curioso. O que é a pressão alta? A gente tem 2 movimentos, né? A sístole e a diástole, não é isso? O que acontece para que a pressão suba naquele momento? Como que é esse movimento do coração? O que acontece? Só para a gente entender o que provocou nessa mulher, por exemplo, que ela estava estressada naquele momento por um sentimento de rejeição, porque como não me atende? Ela não estava talvez entrando em sintonia, doutor Felipe, com aquela outra pessoa também que estava mal e que estava no consultório sendo atendido pelo médico há 1h30. Então ela voltou-se para si. Ela só estava pensando nela mesma, né? Quer dizer, e de repente aquilo ela não conseguiu trabalhar essa dificuldade que ela estava vivendo e levou ela a ter justamente um quadro de hipertensão e que ela começou a se sentir mal. Essa rejeição, o que provocou? Como que foi esse movimento diastólico e sistólico, se a gente pode chamar assim? Sim. Ou às vezes ela já estava com uma carga emocional anterior, de com estresse, certeza, desencadeou naquele momento, uma situação que não estava agradando ela. A pressão alta, ou a hipertensão que a gente fala, é quando o aumento da pressão dentro dos vasos sanguíneos, né? Que tem o aumento da sístole e da diástole, que é quando o coração está batendo. Por questões hormonais e neurológicas, de descargas neuronais, como, por exemplo, o estresse ou a ansiedade, a resposta do organismo inicial é aumentar essa resposta dos vasos que se contraem, o coração bate mais rápido e, por isso, tem um aumento agudo da pressão. Que se for de forma aguda, só nesse momento de estresse ou numa prática de exercício físico, por exemplo, que aumenta a pressão, isso é absolutamente normal e até benéfico para o organismo. O problema é quando o nosso organismo fica tempo excessivo ou muito arrastado, cronicamente exposto
essa pressão alta, ou essa carga de estresse. Interessante isso que você está falando. Isso é o que vai dar o problema do hipertenso, né? É que nem aquela pergunta, todo paciente que está com pressão alta necessariamente é um hipertenso? E a resposta é não, né? Hipertensão é quando essa pressão alta ela é arrastada, permanece para sempre. E isso sim que vai trazer as grandes complicações da doença. As complicações de infarto, de acidente vascular cerebral. Esse que é o grande problema que merece ser acompanhado e tratado. Que bom. Então você pode ligar 0 operador 19 3871 9620 e vamos sabatinar o Dr. Felipe. Jovem, cheio de vida, disposto, alegre. E eu já agradeci sua presença, torno a reforçar isso. Obrigado por você ter vindo, viu? Prazer. Que você tem o seu trabalho, tem o seu consultório, e, enfim, tem os seus afazeres, mas deixou para poder estar pensando em você. A TV, ou melhor dizendo, a Rede Século XXI, que é um termo mais atual, ela volta-se para você. Torno a dizer, a minha maneira de pensar a oração é na ação. Eu não posso pensar numa oração que não tenha seu efeito, né? Como muita gente vai fazer oração, por exemplo, para passar no vestibular, se não estudar, não vai passar, né? Não adianta e vai falar, minha oração não foi atendida. Espera um pouquinho. A gente pode até orar para que você fique sereno, tranquilo, tal, enfim, você saber que você tem que estar diante de uma situação e que pode gerar uma hipertensão naquele momento, né? Quer dizer, sim, uma pressão alta, porque a adrenalina vem, exatamente, dentro de um perigo, né? A adrenalina vem, derruba e a gente fica... Isso prepara-nos para nos defender. Então a pressão pode subir, mas depois ela volta ao normal. Volta ao normal. Que isso não é questão da hipertensão. Fisiológico, absolutamente normal. Normal. Então, que bom. Deixa eu só cumprimentar algumas pessoas aqui. Enquanto isso, as pessoas vão ligando. Eu só quero cumprimentar você, Inês Carvalho Moura, de Simplício Mendes, lá no Piauí, porque ficou sócia. Muito obrigado, viu, pela sua adesão ao nosso projeto de vida. A gente tem um projeto aqui, o projeto de evangelizar, de anunciar a boa nova de Jesus. E você participa desse projeto com a gente. Muito obrigado. Também a você, Paulo José Vieira Abreu, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Também você, Silvano dos Santos Rodrigues, que acabou de tornar-se sócio. Você também, o Marcos Roberto Botelho, de Osasco, e que voltou a ser sócio. Obrigado, viu, pela sua adesão. Isso é muito importante porque as pessoas sabem que nós vivemos do grupo de sócios, quer dizer, de uma comunhão de sócios, de irmãos que se dedicam. Tem um recado que eu recebi aqui, a Vespertina Maria, ela é da cidade de São Paulo, ela está pedindo pelas almas do Fernando, do Francisco, da Maria, e também está pedindo por ela que está com algumas feridas na perna. Vamos orar por você. Bem, então vamos continuar a nossa conversa, doutor Felipe. E como que a gente pode, dentro da hipertensão, que você sente, que você... quais são os sintomas que você sente, que você podia falar, puxa vida, eu tenho tido muita dor de cabeça, dor na nuca, por exemplo, é um sintoma da pressão alta? Pode ser um sintoma, mas isso é tido como um mito dentro da medicina. Mito? É interessante isso. Ela é conhecida no meio médico como a assassina silenciosa, né? Porque ela, na grande maioria das vezes, ela não tem sintoma. Então, a pessoa descobre que tem a pressão alta ao acaso, vai ao médico por algum outro motivo, na hora de medir, vê que a pressão está mais alta, na hora de investigar, vê que, de fato, ela tem essa doença da hipertensão. É interessante. Acho que muita gente já pensou nisso. Dor na nuca, estou com a pressão alta, não sei o quê, é um mito então isso. Interessante a gente pensar. Na maioria das vezes, a não ser que seja um pico hipertensivo, a doença da hipertensão arterial, ela dificilmente dá sintomas. É mais provável que se a pessoa está sentindo dor de cabeça, essa dor de cabeça seja a preocupação de estar com a pressão alta do que propriamente pressão alta causando a dor de cabeça. Entendi. Então, e esse é o grande risco da hipertensão, né? Ela pode passar muito tempo despercebida, a pessoa não sente nada e você tem ela e você não está tratando ela, você está exposto aos riscos dela, né? Então, às vezes o paciente tem mais de 10 anos de pressão alta não tratada, tá? Porque justamente não sente nada. Foi fazer um exame de check-up, foi no médico por um outro motivo. Na farmácia ele viu que a pressão estava mais alta, não desconfiou de nada,
Depois, na hora de passar com o médico, ele vê que de fato tem esse diagnóstico. Que bom. Nós precisamos fazer um pequeno intervalo, doutor, mas vamos pensando depois para outro bloco, como que a gente poderia, vamos pensar, fazer esse link, né, do sentimento de rejeição. Uma pessoa que vive à margem da sociedade, no ostracismo, porque muitas vezes ela se coloca e muitas pessoas também colocam essa pessoa à margem. Há uma distinção, uns se colocam e outros são colocados. E diante disso pode gerar de fato um estresse emocional, pode gerar uma certa depressão, isso pode deixar essa pessoa um pouco tensa e assim por diante. Então, como ajudar essa pessoa no sintoma? Vamos pensar nisso durante o intervalo. Nós vamos fazer um pequeno break, voltamos logo em seguida. Dá tempo de você ligar, 0 operador 19 38719620. Vamos fazer os seus pedidos, ficar sócio, se possível, e eu sei que é possível, e também vamos fazer perguntas para o Dr. Felipe. Até já.